Então tá, boa noite, pessoal. Essa aqui é uma reunião de alinhamento, tá? Para a gente definir algumas coisas, tá? Tem duas turmas aqui presentes nessa reunião, tá? É a reunião da turma de economia, da quarta pela manhã, e a reunião também onde tem pessoas aqui da economia da saúde, que é quarta à noite. Bom, as aulas estão canceladas, tá, pessoal? Acho que até semana que vem, não é isso? Isso. Bom, então, assim, durante esse período, a gente não pode ter nenhuma atividade, tá? Eu não posso, eu tenho que obedecer as normas da universidade, tá? Eu sei que muitos de vocês poderiam assistir a aula e outros tantos não estão com a mínima condição emocional, né, com estrutura, tem gente que perdeu, né, pertences, teve familiares, já tem situações muito complicadas, né? A minha percepção, a universidade não falou nada, tá, pessoal, mas a minha percepção vocês viram as condições da unidade, como é que está a nossa sede? Eu não cheguei a ver. Eu Vocês vi não as viram fotos as fotos, também. as imagens da nossa sede? Não. Tá, eu não quis colocar no grupo, tá? Mas assim, ó, para vocês terem uma ideia, a água chegou a entrar quase 2 metros na nossa sede. Então, assim, quando essa água voltar, quando essa água sair, provavelmente vai estar cheio de lama as salas de aula, a biblioteca, a reitoria. Então, assim, por mais que a água recue semana que vem, a gente não vai ter condições de lecionar, tá? Acredito eu, isso aqui é uma percepção, isso aqui é um sentimento que eu tenho, tá? Não é uma certeza. A UERJ não falou nada, a reitoria não falou nada para os professores. Mas, assim, ó, meu sentimento é que tão cedo a gente não volta a ter aula presencial, tá? Acredito eu que semana que vem a UERJ vai dar um calendário e a gente vai começar a ter aula online, tá? Provavelmente é isso que vai acontecer. Claro, nós temos um monte de situações de alunos que perderam tudo, que estão com dificuldade de acessar a internet, tá? Então, todas essas questões a universidade vai ter que verificar e atender para que a gente possa ter uma situação, né, que a gente chegue a um bom termo aqui em toda essa questão. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês agora, nesse momento, tá? Que enquanto tiver suspensas as aulas, eu não posso fazer nenhuma atividade, né? Por mais que eu tenha vontade, por mais que alguns de vocês queiram, que estejam em condições, eu não posso, né? O Moodle está fora do ar ainda, né, pessoal? Alguém tentou acessar o Moodle hoje? Ninguém Não tentou tentei, mas acessar o posso tentar Moodle agora. hoje? Não consegui, não consegui. Fora do ar. Então, assim, todas as atividades que estão no Moodle, os prazos, assim que voltar, eu vou alterar, vou modificar, vou prorrogar essas datas. Tá? Alguns do privado me pediram material, né, para... professor, me passa material para estudar, pega o material no Moodle. Novamente, pessoal, eu não posso fazer isso porque a universidade não permite, né? Eu não tenho essa autonomia, né? Porque tem muitos de vocês que não têm acesso, aí tu estaria tratando de forma desigual. Essa é a visão da reitoria, a visão do colegiado do curso, então eu não posso, infelizmente, passar o material. Se tiver disponível no Moodle, aquele material que eu já passei antes da, da enchente, né? Claro, aí o aluno individualmente lá pode acessar o Moodle e estudar, tá? Então, assim, novamente, eu me sinto, primeiramente, extremamente afetado, triste com tudo que aconteceu. Sei que muitos dos nossos alunos estão com problemas, né? Não estão conseguindo acessar computador, que perderam tudo, que estão, né, numa situação muito ruim, estão em abrigos. Tá? Algum de vocês aí foi atingido diretamente, pessoal?
Não. Não? Então, podem, se não querem abrir a... podem... Antônio, foi atingido ou não? Não foi. Tá. A minha situação é a seguinte, pessoal, eu moro no centro, tá? Só que eu moro na parte alta do centro, que é a Duque, tá? Até ontem nós estávamos sem água e luz, tá? Ontem voltou a luz, tá? E hoje parece que está voltando aos pouquinhos a água. Então a situação está melhorando para nós, né? Como eu moro na parte alta do centro, para entrar e sair do prédio era tranquilo, só que o prédio sem luz, tu tinha que subir escadas. Eu moro no 8º, meu pai, que é uma pessoa de idade, mora no 13º, então foi uma situação bastante complicada, tá? Mas perto dos outros, perto do que os outros passaram, inclusive no centro, né, na parte mais baixa, eu tenho colegas que moram na Washington Luiz, ali na rua da UERGS, ficaram ilhados, tem gente que ficou 5, 6 dias trancado em casa, sem poder sair, porque a água estava muito alta, né, nos prédios, nas casas, assim por diante. Então, realmente, a situação foi muito complicada para inúmeras pessoas, né, pessoal? Inclusive nossos colegas, funcionários da UERGS, assim por diante. Então, antes de passar a palavra para vocês, tá? Então, vou repetir qual é a minha percepção, qual é o meu sentimento. Primeiro, a UERGS, durante o período de suspensão, eu não posso realmente lecionar, não posso exercer atividade docente. A universidade está suspensa. Assim que for aberta, né, assim que for definido um novo cronograma, o meu sentimento é que num primeiro momento, né, nas primeiras 2 semanas, provavelmente, nós teríamos aulas remotas, né, aulas online, né, que daí o professor vai agendar pelo Google Meet direitinho, né, no horário. Eu gosto de fazer aula síncrona, né, para que a gente possa ter minimamente uma recuperação na matéria que a gente perdeu aí nessas últimas 2 ou 3 semanas. Ok? Bom, antes de encerrar a reunião, eu deixo aberto para vocês questionamentos, questões, dúvidas, para que vocês possam se manifestar. A palavra é de vocês. Ninguém quer falar? Ninguém quer se manifestar? Nem, pessoal? Pelo chat. Tá tranquilo, não? Outros professores já falaram com vocês? Angélica, não. pode falar. Nenhum professor ainda falou com a gente. Não, tô agora, né, mas nenhum outro professor falou com a gente. Nenhum outro professor falou com a gente. Tá bem, tá bem. Cada um tem a sua forma, seu método, a sua forma de conversar. Eu gosto de ter uma relação próxima com os alunos. A professora... Quem é que levantou a mão? Angélica, fala. Sim, oi. A professora Carol, de Comunicação e Expressão, ela mandou algumas coisas no WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp. Matéria? Mas comunicados mais oficiais, assim. E perguntou mas como é que... conteúdo, não. Matéria, não. Matéria, não. Só foi mantendo a gente informado, né, de como é que estava a situação. Pelo que eu conheço de outras situações, de outros lugares que tem enchente, coisas assim, lá em Pelotas e coisas, mesmo que esteja previsto a suspensão até semana que vem, a UERGS não vai ter, a equipe técnica, todos os funcionários não vão ter condições de deixar a universidade limpa e acessível para que volte essa organização, para que a gente possa ter aula de novo. Não vai ter condições. Teve 2 metros, tinha onda na rua, ali na esquina, ali batendo no muro, estavam fazendo onda. O pessoal estava brincando ali que ia pegar uma prancha de surf para surfar, porque estava assim muito alta a água e a correnteza muito forte. O estrago no patrimônio, na estrutura física, muito grande para poder recuperar em 2 semanas. Não tem como. Para religar para o SERGS também. E o Estado vai priorizar outras áreas, não a UERGS. Não, mas tu tá indo Angélica, tu tá indo ao encontro do que eu estou falando, né? Provavelmente, né, nós teríamos eu não vou dizer todo semestre,
talvez todo o resto do semestre, provavelmente como aula remota, tá? Mas eu não posso dizer isso com certeza, não sou eu que defino, eu não sei como vai ser a recuperação da UERGS, né? Como é que vai ser a limpeza da área, porque as salas de aulas entraram água, porque a biblioteca está tomada, a sala de computadores, eu acho que foi para o espaço, aqueles computadores todos foram perdidos, entendeu? A gente tinha aula lá na sala de computadores, eu acho que mais de 40 computadores, os laboratórios da UERGS estão encharcados, também foram perdidos. Então, assim, é muita coisa que se perdeu, tá? Se perdeu laboratórios de informática, laboratório de física e de química, né? Elevadores, provavelmente, né? Também foram danificados. Boa parte do acervo de livros da UERGS foi danificado, que a biblioteca chegou a quase 2 metros. Salas de aulas, paredes, ar-condicionado, parte de energia elétrica, é muita coisa que vai ter que ser consertada para dar condições de ter aula, né? Então, não sou engenheiro, não tenho esse conhecimento, mas acredito eu, né? Fora a lama, a sujeira, o acúmulo de lixo, né? O entulho que vai ter na universidade, e que, consequentemente, tem que ser retirado. E, como tu falaste bem, tem outras prioridades, né? Tem uma série de questões. Então, o que eu acho que eles vão fazer? Eles vão arrumar, basicamente, as questões de informática, o acesso na área de informática, para que a gente tenha um Moodle, para que a gente tenha acesso aos sistemas, e depois disso, sim, depois disso a gente vai poder ter aulas online. Claro, quem vai definir isso é o conselho universitário, é a reitoria, né, que vai definir provavelmente um novo cronograma, inclusive com uma alteração de datas no que se refere ao fim do semestre. Entendido? Nem aulas remotas, eu acredito que talvez, eu não sei, aí já não sei. Porque a UERGS, Angélica, durante a pandemia, ela foi muito ágil na questão das aulas remotas. Enquanto a UERGS começou as aulas em 2020, tá? A pandemia vem em março. Já vou te dar a palavra. Tá? Enquanto que a pandemia chegou em março, e em maio nós já estávamos dando aulas remotas, a URGS acho que só começou as aulas remotas em junho, julho, bem mais tarde que a UERGS. Então, o suporte, a tecnologia, né, a parte de informática da UERGS, ela é bem eficiente, né? Talvez, e já temos uma expertise, já temos uma experiência para que esse tipo de situação seja atendido. Fala, Angélica, desculpe. A questão é justamente essa. Na época da pandemia, não tinha dano físico, estrutural, tecnológico. Desta vez, com a enchente, tem que restaurar a estrutura, a cadeia tecnológica para poder fazer essas aulas, ter essa possibilidade. Isso é verdade, mas também é verdade que na época tu não tinha expertise. Por exemplo, tá? Eu não sabia mexer com o Moodle, não sabia mexer com tecnologia de dar aula. Nós fizemos um curso intensivo de 1 mês para aprender a dar aula remota, né? Tudo isso foi feito com a agilidade da UERGS, com a ajuda do pessoal, né, dos servidores. Então, assim, a gente tem que identificar exatamente o dano, né, o dano material, o dano físico, para ver até onde, né, a que tempo a universidade vai ter condições de retomar pelo menos as aulas remotas. Mas, claro, concordo contigo, né? É outro contexto, é outra situação. Mais algum comentário? Por favor, se manifestem, vocês têm total liberdade de se expressar, tá? E aí, pessoal? Tá. Professor, alguma dúvida? Alguma questão? Fala, Thaís. Como que o processo seria, né, de provas, trabalhos com o Moodle? Ele é algum processo diferente? Se o senhor puder, mais ou menos...
e falando para nós, explicando mais ou menos. Pois é, ótima pergunta. Cada professor tem o seu esquema. Eu vou te contar, eu tenho o meu esquema de dar aula via remota, prova, avaliação, tá? Geralmente eu elaboro 4 ou 5 provas diferentes, tá? Eu coloco uma tarefa no Moodle, defino um horário para o aluno abrir a tarefa, o aluno vai ter um prazo, né? Vai ter 2 horas, 2 horas e meia para fazer a prova, né? Encerrado esse prazo, o aluno não pode mais enviar a prova pelo Moodle, tá? Então, cada aluno vai receber uma prova, né? Cada aluno vai receber uma prova diferente. Claro que o aluno vai ter possibilidade de consultar, isso sim, né? Porque o professor não tem como controlar se haverá ou não, se o aluno está consultando ou não a matéria. Esse controle o professor não tem, né? Mas eu tento dificultar o copia-cola, né? De um aluno copiar a prova do outro. Isso eu tento. Sou sincero com vocês, tá? Vou fazer o máximo possível para que isso não ocorra, né? Para que a prova ocorra de forma individualizada. Eu vou determinar um tempo para cada aluno fazer a prova, né? Para o aluno fazer a prova. E terminado esse tempo, ou eu encerro, ou eu proíbo de mandar a prova, né? Fora do tempo, né? De entregar a prova, ou o aluno, a partir daquele tempo determinado, ele até pode entregar a prova, mas ele terá um desconto pelo atraso da entrega da prova. Entendeu? Sim, sim, É. obrigada. A diferença básica, nesse caso, é que na presencial a prova é sem consulta, né? E, nesse caso, vocês terão a oportunidade de consultar. É claro que, como a prova tem um prazo, muitas vezes o aluno acha que não precisa estudar, porque vai consultar, né? Mas aí perde tempo para fazer consulta, né? E muitas vezes não dá tempo para entregar a prova, né? Então, o aluno mais preparado, que tem conteúdo, que eventualmente faz uma ou outra consulta numa dúvida, esse consegue, com mais tranquilidade, entregar a prova no tempo certo. Entenderam? Sim, professor. Sim. E os trabalhos, o senhor vai continuar enviando daí Trabalhos não aqueles mudam nada. trabalhos Os que... trabalhos já são... os trabalhos não mudam nada. Os trabalhos continuam remotos, né? O professor continua avaliando o trabalho, o professor vai continuar revisando as tarefas via online, e aí não muda absolutamente nada. A única diferença é que na quarta de manhã e na quarta à noite nós teremos aula remota síncrona, tá? Com conteúdo da disciplina. Tudo isso se confirmar, né, as aulas remotas e se confirmar o prazo determinado e a universidade definir esse prazo, né? Tudo isso, claro, não vou ser eu que vou definir, né? Quem define é o conselho universitário. Ficou claro? Sim. Sim, obrigada. Tá. Mais algum questionamento? Muito boa pergunta, Thaís. Muito boa pergunta. Mais nenhum questionamento, pessoal? Então tá. Querem dar alguma mensagem, falar de alguma situação específica de algum colega, de vocês ou familiares? Fiquem à vontade para se manifestar. Ô, professor, Fala, Giovana. o senhor falou que a água na UERGS, ela chegou a quase 2 metros de altura e todos os livros foram comprometidos quase, né? Não, Todo o todos arquivo, não, mas assim. digamos assim, das prateleiras mais de baixo, sim. Digamos assim, 30%, 40% do acervo, sim. O senhor falou que chega a quase 2 metros, né? Eu não achei que ia chegar tão alto a água na faculdade, porque, querendo ou não, ela é um pouco longe ainda, né? Mas pra gente ter dimensão de como a água foi longe, né? Não, sim, foi uma coisa terrível, né?
Ninguém. Foi um negócio fora Tem muitos fatores aí, mas eu não quero entrar em política. O que eu recebo de coisa de política é, de um lado, falando mal do governo federal, falando mal do exército, falando mal disso, daquilo. Outro lado, dizendo que o prefeito, que só esse prefeito é responsável, ou que o governador é responsável. Então, assim, os dois lados estão. Tem muita gente preocupada com política e pouco preocupado em ajudar as pessoas. Né? Eu tenho minha visão política, evidentemente, que eu acho que tem que fazer uma CPI, né, na Câmara de Vereadores, tem que fazer uma CPI na Assembleia Legislativa, né, mas isso aí é para depois. Né? Agora não é hora de discutir isso, agora é hora de atender as pessoas, o processo vai ser muito longo, vai ser muito demorada a recuperação, né? Não é só Porto Alegre, tem Canoas, a empregada do meu pai perdeu tudo, a gente está ajudando do jeito que pode, a casa dela está embaixo ainda até agora, mora na Matias Velho, né? Está embaixo da água, e tem outras pessoas que a gente está ajudando, inúmeras pessoas que estão, mas nunca é suficiente, pessoal. Tem um colega meu que tem uma empresa de médio porte, né? Claro que a condição dele é bem melhor do que a minha, né? Só hoje ele fez mais de 30 Pixies. Mesmo assim, né, como né, a empresa dele é conhecida, é insuficiente, né? Ele faz 30 e chega a mais 20 por dia, né? Ele está dizendo que chega uma hora que eu não vou conseguir atender a todo mundo. E realmente é complicado, né? Todo mundo está tentando fazer essa parte, o governo, né, estadual, municipal, a União, né, o governo federal também está fazendo a parte dela, então a recuperação é uma coisa demorada, né? E no caso da UERJ específico, né, que é estadual, vai depender muito do orçamento do Estado, vai depender muito da capacidade do orçamento estadual de recuperar a unidade, né? Toda aquela estrutura, que era uma bela, que é uma bela estrutura, né? Mas que vai precisar de reformas, vai precisar de melhorias, né? Não vai ser fácil. Respondido, Giovana? Sim, sim, professor, obrigado. O que é, Thaís? Também posso ajudar sábados e domingos. Mutirão, é isso, Thaís? Isso, professor. A Yasmin estava comentando se tiver um grupo para poder depois ajudar na faculdade, para ajudar a limpar e tudo mais, para a gente se organizar, se o senhor souber, para ir avisando a gente. Isso aí sim, isso aí é uma coisa que já se conversou, a reitoria vai definir, claro, né? Se tiver a possibilidade de a gente ajudar, nós vamos lá ajudar, com certeza, né? Tem que ver também a questão das condições sanitárias, da segurança, né? Provavelmente vai ter muito rato, muita barata, muito animal morto, né? Então não é tão simples assim a gente chegar lá e trabalhar numa área que está uma área com, né, uma área contaminada, né? Mas, claro, eu acho que toda ajuda que a gente puder ter, que a gente puder fazer, afinal é nossa universidade, né? Nosso cantinho ali, e a ação civil, a ação individual das pessoas ou de empresas, também não resolve, mas também ajuda muito na, na, na solução do problema, né? Claro, junto com, com o Estado, né? O Estado também é importante. Na verdade, assim, não é uma briga entre o privado e o público, né? Na verdade, é uma junção do privado e o público, né? O privado é importante, as pessoas físicas, as empresas, né? A população civil é importante para recuperar, claro que é importante, está sendo muito importante, né? Está tendo um papel fundamental, mas também o Estado, também a sua estrutura, né? Exército, defesa civil, servidores públicos, também se fazem necessários. Essa junção, essa união de forças é que vai minimizar esse problema que não é pouca coisa, hein, pessoal? Ó, boa, onde é que tá? Quem é que escreveu aqui? Tu
conheça psicólogos, estamos precisando urgentemente em todos os abrigos, lembrando para quem atua nesse momento, manda aí os dados que eu mando, porque a UERJ tem muito psicólogo, né? Então, manda para mim aí, quem é que botou essa mensagem, desculpe? Eu, Ricardo. Então, Ricardo, manda para mim direitinho, tá? E aí eu repasso para o grupo de professores. Eu acho que a universidade deve ter, no mínimo, 5 a 6 psicólogas, né? Então, seria uma ação, né, que elas poderiam fazer, né? Lembrando sempre, né, que toda vez que um profissional vai atuar, mesmo que de forma voluntária, seja médico, psicólogo, fisioterapeuta, ele vai ter que mostrar a carteira, né, de registro profissional, né, para que não seja charlatão, não haja fraude. O que falaste, não entendi, Angélica. Não, é que a psicóloga Karen Paim Nunes, ela botou, eu sigo ela no Instagram, e ela botou lá, ela faz por vídeo chamada, ela foi voluntária durante 10 anos na Cruz Vermelha, e aí ela sempre age, na pandemia também ela atendia bastante gente. Importante, né? Vai ser muito importante, porque tem o trauma, né, da perda material, tem o trauma da enchente, é muita coisa aí, muita gente que está precisando realmente de um acompanhamento psicológico, né? Toda ajuda, né, será importante, médicos, farmacêuticos, profissionais da área da saúde em geral, né, e outros profissionais também, né? Tem a equipe os alunos, os formandos da enfermagem da Actus, também estão atendendo bastante naquele, ali na Zona Norte, perto da Estação Farrapos, eles estão lá, no abrigo. A universidade também está pensando, eu conversei com um professor, né, de fazer uma ação de ajuda, né, institucional, né, mas ainda não foi definido. Assim que tiver alguma coisa definida, eu passo para vocês, né, de que forma a universidade vai atuar, né, para contribuir para recuperar, né, para ajudar, né, como mais uma organização na questão aí da recuperação da enchente. E aí, pessoal, mais algum comentário? Mais alguma sugestão? Fala, Vitor. Boa noite, professor. Eu não fui atingido diretamente, né? Eu moro numa parte um pouco mais elevada aqui de Porto Alegre, na Restinga, mas eu fui atingido indiretamente, porque a minha irmã começou recentemente a trabalhar no Divina Providência, e alguns funcionários do setor dela foram atingidos, né? E então, alguns estão desabrigados, outros desalojados, e tem alguns que não querem sair de casa por temer por saques, né? Por causa da violência. Então, ela acabou sendo transferida na parte da manhã. E nós temos nosso pai, que ele é idoso e é portador de mal de Parkinson, e necessita de cuidados pessoais. Então, a minha irmã cuidava dele na parte da manhã e eu ficava com ele na parte da tarde. E agora, eu vou ter que assumir essa responsabilidade de cuidar dele na parte da manhã. E as minhas aulas, que eu sou do Administração Pública, no primeiro semestre, é na parte da manhã, né? E eu tenho 2 optativas que são na parte da noite. Então, eu não sei se eu vou ter que acabar desistindo do curso, porque acho que não tem a opção de quem está cursando o primeiro semestre poder trancar as disciplinas. Não, olha, eu não faria isso, tá, Vitor? Eu conversaria com calma com o Celso, tá? Eu sei que a situação é difícil, mas eu sempre digo e vou dizer, tá? Tu mora na Restinga, que é um bairro de classe média, média baixa, né? Mas ruim com faculdade para vocês, muito pior sem faculdade. Então, assim, vocês têm que entender que uma faculdade, ela abre barreiras, ela abre portas, ela cria situações, cria oportunidades para vocês. Então, por exemplo, só o fato de estar vinculado à universidade, né, vai ser um período muito difícil para arranjar emprego, por exemplo, tá? Vai ter muito desemprego. Então, o fato de tu estar vinculado à universidade vai te garantir, por exemplo, estágios, né? Oportunidade de bolsas, vai abrir muitas bolsas, tá?
principalmente do governo federal, em convênio com o governo estadual. Então, muitas oportunidades vão se abrir. E tu estar vinculado a uma universidade, estar vinculado a uma instituição de ensino superior, vai te garantir que essas oportunidades sejam mais acessíveis. Então, é um conselho que eu te dou, né? E dou para ti, dou para todos, né? Porque o desemprego vai aumentar, isso não é inegável, né? Porque tem muito empresário, muito pequeno e médio empresário que perdeu tudo, né? E, consequentemente, não vai conseguir manter os funcionários, manter, ou pelo menos a totalidade de funcionários. Então, quanto mais protegido vocês estiverem, né? Estudante é meia, por exemplo, na questão do lazer é meia entrada, a questão do vale transporte, tudo, né, facilita tu estar como estudante. Por exemplo, a minha filha é estudante, né, então ela é dependente do IP, tudo isso ajuda. Então, pensem na hora de tomar uma decisão, né? O fato de estar na universidade é uma garantia, né, para, né, nesses momentos que vão ser difíceis, né? Que mesmo que não sejam diretamente atingidos, né, a consequência vai ser uma crise econômica, um aumento da taxa de desemprego, assim por diante. Fala, Giovana. Sim, Giovana, pode falar? Levantou a mão? Tá. Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Ai, professora, eu tava falando sozinha porque eu esqueci de ligar o microfone, desculpa. Não, tudo bem. Só pra tentar ajudar, né? Acho que foi o Victor que falou que ele tá pensando em desistir. Eu conheço uma garota que ela faz administração pública também, e que a partir do segundo semestre ela conseguiu fazer algumas trocas de cadeiras, e hoje em dia ela tá cursando cadeira do sexto semestre, por exemplo, só no turno da noite. Então, se eu não me engano, né, a partir quando começa ali o segundo semestre, tentar dar uma conversada com o Celso ou com o Paulo Roberto, né, se eu não me engano, ele tira todas as dúvidas ali também, e que é muito tranquilo, né, fazer essa troca, porque tu acaba justificando por que que tu precisa, né, trocar pra noite, enfim. Só falando pro pessoal, porque muita gente também não sabe, né, dessa questão. Eu descobri isso também logo no início, porque enfim, né, tem pessoas que pegam integral que não conseguem fazer, porque, né, a gente trabalha, não tem como sair do emprego para poder estudar, infelizmente. Então, tem como isso, né, a faculdade ela ajuda muito nisso. Então, só para tentar, né, dar uma luz no fim do túnel pro Victor, né, que ele pensou em desistir da administração pública. Muito boa, muito bom, exatamente, né? A universidade é muito flexível nessa questão da transferência, né? De curso, na transferência de turno. Então, quando forem tomar uma decisão, calma, pessoal. Pensem, né? No efeito que isso vai gerar sobre a vida de vocês. Fala, Vitor. Não, professor, é que se for a IAD, eu acho que para mim tá tranquilo, né? Porque ainda nós temos ainda internet, né? Então tá tranquilo. Mas como o professor disse que talvez no fim do semestre possa voltar, eu posso ter entendido errado, né? Talvez possa voltar presencialmente no fim do semestre. Não tem essa resposta. Realmente não sei, cara. Olha, eu vou te dizer, realmente é, eu não tenho condições de te responder agora. Quem vai responder provavelmente é o Eric, que também não tem condições de responder agora. Só vai ser respondido depois que baixar as águas, né? Tiver um engenheiro lá na faculdade, um responsável para fazer toda a avaliação do prejuízo, né? E estimar aí o tempo necessário para recuperar a estrutura para que vocês possam novamente acessar de forma presencial. Então, essa resposta agora é impossível, para não dizer... É muito difícil para não dizer impossível, tá? Então, a gente tem que ter calma nisso. O que eu acredito é que nas primeiras semanas, sem dúvida nenhuma, e nós já estamos no final de maio, né? Ou seja, até final de junho, provavelmente, se não a totalidade do semestre seja presencial. Mas essa resposta eu não tenho. Fala, Angélica.
Não, é só para falar na questão do Victor, eu entendo o que ele está passando, porque o meu pai faleceu há pouco tempo com Alzheimer, então no final tinha que ter, e quem fazia esse cuidado era eu também. Eu entendo ele, a faculdade não dá mobilidade no primeiro semestre, não tem a mobilidade interna, ele tem que concluir o primeiro semestre, né, e tem que ter tido pelo menos a aprovação em 2 das disciplinas, no mínimo 2, para conseguir manter o vínculo e poder pedir essa mobilidade no segundo semestre. Mas o que eu aconselho ele a fazer é mais ou menos o que o professor falou, é praticamente a mesma coisa. Vai tocando o barco, empurrando com a barriga do jeito que dá para manter o vínculo, tá? Porque se o tempo que for EAD, fica EAD. Se for presencial, vai nesse meio tempo tentando encontrar uma vizinha para cuidar, fazendo a rede de apoio. Eu consegui fazer assim. Concordo contigo, Angélica, viu, Vitor? E depois, como eu falei para ti, entendeu? Provavelmente, né, as empresas não vão ter condições de manter um empregado, é muito caro, né? Encargos trabalhistas, tem uma série de questões, né? Então, muitas empresas vão se usar do estágio, né, do estagiário, para se recuperar, né, para se organizar nesse primeiro momento. Então, acredito eu que as oportunidades de trabalho, de remuneração, serão maiores na área de estágio do que propriamente na área de emprego, né, de emprego formal, né? Então, o aluno que está vinculado a uma instituição de ensino superior tem esses dois mundos, né? Tem a oportunidade de conseguir um emprego formal, mas também tem a oportunidade de fazer um estágio vinculado à área do conhecimento que ele está aprendendo. Mais perguntas? Certo, obrigado, professor. Obrigado, professor, e obrigado pelas colegas, pelas informações. Tá, valeu, cara. É isso aí. Um tem que ajudar o outro aí para que a gente possa aí chegar todos a uma situação melhor lá na frente. Pessoal, mais algum questionamento, mais alguma dúvida? Hein, pessoal? Bom, então assim, ó, vamos nos mantendo contato, qualquer coisa, o professor está à disposição, vocês no grupo do WhatsApp, assim que eu tiver uma novidade sobre prazos, sobre datas, né, a gente vai definir já né, o nosso cronograma, eu vou reorganizar o nosso cronograma, mas para isso eu preciso ter, né, a ciência, lá, o conhecimento as definições da reitoria, do conselho universitário, né, para a partir daí realmente a gente retomar as aulas, acredito eu, com certeza, nesse primeiro momento será de forma remota, né, e mais à frente vamos ver aí o que acontece. Mas eu acho assim, ó, agora é hora de ter calma, é hora de ter frieza, né, e vamos lá, né? Vamos manter essa chama acesa, né? Vocês aí têm condições, eu conheço as duas turmas, são turmas excelentes, alunos excelentes, né? Então, o Estado está dando essa oportunidade para vocês, né? Uma universidade gratuita, né? Então, aproveitem isso, porque a universidade é transformadora, tá, pessoal? Vocês não percebem isso, tá? Mas eu percebo quando eu falo com um aluno do primeiro e um aluno do 8º semestre. Tá? O aluno, ele se transforma, ele amadurece, ele começa a compreender melhor as coisas, né? E, consequentemente, ter maior capacidade, né, de transformação, tanto do ponto de vista coletivo, né, quanto do ponto de vista do indivíduo, né? O indivíduo como agente do desenvolvimento, promotor do desenvolvimento econômico. Então, é bom para vocês, a universidade, e é bom para o coletivo. Então, tentem se manter motivados, né? E vamos lá, vamos terminar esse semestre, ou de remoto ou não, nós vamos com certeza terminar esse semestre, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, tá? E me coloco à disposição no WhatsApp, né, para conversar e para debater qualquer assunto relacionado aí ao ERGS, ok? Muito obrigada, professor.
Tá, valeu, Obrigado, um abração aí, bom professor. final de semana para vocês. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite.